Saudações alvinegras, meu nome é Celso, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje é o nosso vídeo pós-jogo, isso mesmo, nosso vídeo pós-jogo. Ontem o Botafogo enfrentou a LDU pela segunda partida das oitavas de finais da Copa Libertadores. Jogo este na cidade de Quito, né, lá no Equador, na altitude, se não me engano, 2.800 metros de altitude. E aí o resultado é aquele que já era esperado. O Botafogo foi derrotado por 2-0 e, portanto, está eliminado das próximas fases da Libertadores. Ou seja, voltamos para casa. Bom, para falar desse jogo, nós vamos começar aí pela escalação, né? Você lembra que nós ontem fizemos a nossa escalação, aonde eu colocava o Alan, né? Colocava o Arthur na ponta direita, colocava o Savarino e o Arthur Cabral, deixava ali o Montoro do lado de fora. Bom, o técnico, ele entrou com o Alan, porém ele fez as escolhas que eu disse, inclusive eu falei sobre isso, que eu não faria, né? Ele insistiu com o Matheus Martins pela ponta direita, e colocou como um falso 9 o Savarino, né? E colocou o Matheus Martins na ponta esquerda. Botou o Matheus Martins pela ponta esquerda, o Arthur pela ponta direita, o Savarino como um falso 9. O que aconteceu nessa questão aí? Você se lembra que eu falei que era necessário, que o ideal, né? Não é que é o necessário, é o ideal, você procura fazer. Nem sempre você consegue, mas, por exemplo, é melhor você errar tentando fazer aquilo que é o certo, do que você botar tudo a perder fazendo o errado, né? Uma coisa é você tentar fazer o certo e não conseguir, e a outra coisa é você fazer o errado. E eu falava para vocês que o ideal seria o bloco médio-alto, correto? Médio-alto. Por quê? Você deve se lembrar, eu falei isso no vídeo de ontem. Eu colocaria ali o Alan, o Danilo e o Marlon Freitas para delimitar um espaço aonde a LDU poderia chegar. Cara, chegou naquele espaço, falta. Correto? Por quê? Porque você sabe que eles têm o domínio no jogo da altitude. Então, se você deixar eles chegarem muito próximo, eles vão chutar de qualquer jeito. Eles vão começar a botar bola na área. Correto? Eles vão começar a te pressionar e você não vai aguentar por conta da dificuldade de jogar na altitude. E que eu falei também, cara, que não adiantava marcar em bloco baixo. Por quê? Porque você não iria conseguir chegar ao gol adversário. Entendeu? É muito difícil, cara. Se você começa a correr do meio campo para o gol adversário, o máximo que você consegue chegar é ali na intermediária, cara. Se você começar a correr do meio campo, bloco baixo, você está no teu campo, para chegar ao gol adversário, o máximo que você vai chegar é na intermediária. Por quê? Porque, cara, você corre uma vez, você chega até a área. Na segunda vez, você já não chega mais. Correto? Então, você tem que tentar o bloco médio, alto. Para quê? Para que você também possa chutar a gol de um meio termo. Você não precisa entrar na área, mas você também não precisa ficar tão longe da área. Correto? E você usa esse artifício. De quê? De chutar de média e longa distância. Mas aí o Botafogo entrou tentando
jogar em velocidade. Eu falava sobre a questão de jogar em velocidade. Não tem como, cara. Não tem como. O jogador dá o primeiro pique, dá o segundo pique, no terceiro pique ele vomita. Como foi o caso do jogador do Flamengo, que eu dei aqui esse exemplo. Eu dei aqui esse exemplo. Então, a escalação, eu acredito que ela não tenha sido bem pensada. Ela não foi bem pensada. A estratégia de jogo não foi bem pensada. Então, vamos voltar agora ao outro ponto que eu conversei com vocês, já falo isso há algum tempo, é com relação ao nosso elenco. Com relação ao nosso elenco. Mais uma vez eu vou falar com relação ao nosso elenco. Nosso elenco foi muito mal montado para esse ano. Muito mal montado. Todo o trabalho do scout esbarrou em jogadores com muitas dificuldades para adaptação. Joaquim Correia, o próprio Montoro, desses todos o Montoro é o que está melhor. Não, o Pantaleão é o que estaria melhor, né? Hoje, o Pantaleão é o que estaria melhor. Depois o Montoro e aí vem os outros, que é o Correia, esse menino Danilo, né? Falei para vocês da dificuldade de se entrosar o Danilo com o Marlon Freitas correndo na mesma faixa de campo. Falei com vocês dessa dificuldade, correto? Então, o nosso scout esbarrou nisso. Esbarrou em contratações totalmente fora do contexto, como o Elias Manuel, o Juan Cruz. Cara, esse Nathan Fernandes, eu falei, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu falei, cara, tem 13 nomes. 13 nomes. O Botafogo se desfez de algum, mas ainda continua no elenco. E aí eu falo para você, não é que o jogador seja ruim, mas para um elenco vencedor, campeão, né? Uma vez que você perdeu peças como Luiz Henrique, Almada, o erro também, o Danilo Barbosa que saiu, né? Quando você tem perda desse nível, cara, você não pode ter ali suas esperanças em Matheus Martins, em Nathan Fernandes. Cara, esses jogadores aí não são aqueles jogadores que vão te entregar uma mudança de qualidade. Eles não vão entregar uma mudança de qualidade. Então você precisa ter um elenco qualificado. E eu falava sobre a questão do elenco. Cara, no elenco campeão, o seu time reserva, ou os seus jogadores de gerenciamento, como eu costumo falar, os seus jogadores de gerenciamento, eles precisam ser titular absoluto em pelo menos 15 times da série A. Ele só não vai ser titular, com certeza, no time do Flamengo, no time do Palmeiras. Mas nos outros times, cara, você tem que ter o seu reserva titular. Você tem que ter o teu reserva titular. Você pega o time do Palmeiras, quem são os reservas do time do Palmeiras? Rafael Veiga, titular em qualquer time da Série A. Esse zagueiro Mikael, titular em qualquer time da Série A. Menos no Flamengo. Talvez no Botafogo seria, porque nós não temos nem zagueiro. Né? Gustavo Gomes joga por um lado, joga por outro. Entendeu? Então seu time reserva tem que ser titular em qualquer time da Série A. E nós não temos isso. Nós temos jogadores que são reservas na Série A que seriam titulares dentro do Botafogo. Então esse elenco aí não tá preparado para ser campeão. É lógico que nós, como torcedores, vamos sempre acreditar. Mesmo que a gente entre com o sub-15, você vai acreditar e você vai torcer para o Botafogo ganhar. É isso que você vai fazer. É isso que eu fiz. É isso que eu vou fazer também daqui por diante. Mas essa é uma realidade. Talvez na Copa do Brasil, agora que só resta para o Botafogo a Copa do Brasil, porque dentro do Campeonato Brasileiro não vejo mais nenhum tipo de possibilidade de briga por título.
Eu vejo sim a possibilidade de estar no G4. Isso, ok. Correto? Até porque os times que estão à nossa frente não são times tão qualificados assim, né? São níveis, tirando o Flamengo e Palmeiras, mais uma vez eu falo, Flamengo e Palmeiras, o resto, todos os outros são alcançáveis. São possíveis de serem batidos. Mas aí o que precisa? Precisa da motivação do grupo em buscar resultados. Né? Buscar resultados. Me parece que domingo a gente joga contra o Juventude, né? Se não me engano é Botafogo e Juventude. Lá já temos que ter esse cuidado. Já temos que ter esse cuidado, porque o Vasco foi derrotado pelo Juventude, né? O Vasco foi derrotado pelo Juventude. É que eu estou tentando ver aqui se é Juventude mesmo. Então eu vou buscar aqui uma informação aqui. Tá aqui. Eu vou buscar aqui informação se é Botafogo e Juventude. Então já temos essa preocupação. Na próxima quarta-feira já estaremos contra Juventude e Botafogo, né? O jogo é lá, então Juventude e Botafogo. E na próxima quarta-feira, jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Então você vê que os jogadores eles precisam de buscar estímulo. Tem que ser estimulado. Por quê? Porque um resultado adverso contra a Juventude já vai levar o Botafogo para o jogo contra o Vasco com o moral baixo, né? Com o ânimo em queda. Então nós temos essa dificuldade. Outro assunto aqui que nós estamos aqui conversando. Cadê meu papel? Meu papel caiu em algum lugar. Ah não, tá aqui, é esse aqui mesmo. O pênalti, né? Questão do pênalti do Marlon Freitas. Cara, uma coisa incrível. O Marlon Freitas, a bola não bateu na mão do Marlon Freitas. O Marlon Freitas levou a mão à bola. E aí não tem o que reclamar do pênalti. O Marlon Freitas leva a mão à bola. Então, o pênalti, claro, e esse pênalti decretou realmente a derrota do Botafogo. Eu falo mais uma vez, aqui não é questão de análises individuais. A gente fala contextualizando, mas não tem culpa, né? Não é culpa de fulano, culpa de Beltrano, culpa de ciclano. Perdeu um, perderam todos, ganhou um, ganharam todos. No nosso caso, nós perdemos. Então, perdemos todos. Correto? Então, infelizmente, esse pênalti decretou a nossa eliminação. Poderíamos ter tentado ali suportar, que era a única alternativa que tinha, mediante a estratégia equivocada. Eu falava isso com meu filho. Eu falava, cara, agora o negócio é suportar até o final do jogo para levar para os pênaltis. Porque com essa estratégia aí, nós não vamos chegar. Nós teremos que subir um pouco mais o bloco e fazer como eles fizeram. Eles subiram o bloco, eles sim marcaram em bloco alto. O jogador que fez a jogada do primeiro gol era o zagueiro deles. Era o zagueiro que foi na linha de fundo, driblando ainda por cima. Foi com a bola dominada, ele não recebeu a bola na linha de fundo, não. Ele foi com a bola dominada. Ora, por que não fizeram a falta nele? Se ele estava com a bola dominada. Entendeu? Você delimita uma região. Cara, até aqui o cara pode chegar, daqui para cá é falta. Daqui para cá é falta. Então, essa seria a estratégia. E eles fizeram isso muito bem. Toda vez que o Botafogo tentava chegar numa determinada região do campo, eles faziam a falta. E o que sobrava pra gente? O que sobrava pra gente era tentar correr. E quando tenta correr, eles ficam tranquilos. Por quê? Porque você não vai conseguir correr. Simples, você não vai conseguir correr. Você vai correr uma, duas vezes. Na terceira você já não corre mais. Então a estratégia deles foi essa. Bom, agora vem aí, ó. Jefinho. Cara, Jefinho, ele já merece ali uma vaga no time titular. Eu acredito que o Jefinho já mereça uma vaga no time titular. Ou talvez mais minutagem. Correto? Ao invés de entrar no início do segundo tempo. Jefinho. O Montoro entrou
foi melhor do que o Matheus Martins, né? Melhor do que o Matheus Martins, melhor do que o Arthur. Porque eles não jogaram nada, cara. Arthur e Matheus Martins não jogaram. Simplesmente não jogaram. O Savarino, tentando ser falso 9, também não jogou. Porque os caras tinham 2 metros a mais do que o Arthur, o Savarino e o Matheus Martins. O Arthur ainda deu uns carrinhos na lateral auxiliando o Vitinho. O Matheus Martins não conseguiu. O Savarino não conseguiu defender. Então, o Montoro foi melhor. O Correia tentou também entrar, mas, cara, precisa de adaptação, já falei isso. Correia não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Mas tem jogadores que precisam de adaptação. Tem outros que não. Você vai ver lá no Flamengo, pegou o Saul lá, o cara já entrou, já esqueceram até o Gerson. Já esqueceram até o Gerson. Entendeu? Então nós não temos isso ainda na figura do Joaquim Correia. Não temos isso ainda na figura do Joaquim Correia. E o Arthur Cabral, que entrou no final do jogo. Também, aí chegou, foi jogar um pouco mais dentro da defesa do adversário. Mas cadê a bola para chegar, cara? Não consegue, você não consegue correr até lá. Você não consegue correr até lá. Mesmo assim, melhorou bem o Botafogo no segundo tempo. Mas não foi suficiente para fazer o gol. Porque entre melhorar na altitude e fazer gol na altitude, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E você não teve essa condição. Hoje, no jogo de ontem, aliás, o nosso técnico não teve a capacidade de fazer uma leitura mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente do que era a partida. Entrou com a estratégia errada, porque entrou tentando jogar em velocidade. Poderia ter colocado um time mais físico, começando com Joaquim Correia, ali tirando ou o Arthur mesmo, ou o Matheus Martins, para começar, para dar um pouco de espaço ao Savarino. Entrava com o Arthur, com o Tuca, com o Joaquim Correia como falso 9, aí sim, como falso 9, um pouco mais de físico ali na frente, um pouco mais de físico ali na frente. Entraria com o Jefinho, que o Jefinho ele vai mais com a bola dominada, ele não necessita de correr, receber bolas em profundidade, ele vai no mano a mano, no 1 contra 1, você teria que com 1 contra 1. Então naquela escalação eu deixaria de fora o Arthur e o Matheus Martins. Nessa escalação dele, eu deixaria de fora o Arthur e o Matheus Martins. Botaria ali o Jefinho e o Tuco Correia. E o Savarino pela ponta esquerda. Uma vez que o Alan entrou ali no meio. Mas a principal falha do Botafogo foi esses 3 homens, esses 3 volantes que permitiram que a LDU viesse para cima do Botafogo. Porque eu falei, cara, esses caras estão ali para fazer falta. É o que eu falo, cara, o time que quer ser campeão, ele tem que ter pelo menos 3 volantes. Um para levar o cartão amarelo, o outro para substituir e um terceiro para quando tiver que substituir o titular, ser reserva do reserva. Porque, cara, o que ganha jogo nesse tipo de jogo é fazer falta. Man. Não tem jeito. Pode parecer antijogo, que se dane um antijogo. Eles vêm aqui e fazem antijogo contra a gente. Tem que fazer antijogo também. Correto? Então, dentro desse aspecto, o que nos resta? Resta o jogo do Juventude. Vamos aguardar que o Botafogo tenha ânimo para vencer o Juventude. Jogue de igual para igual com o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Não é fácil. Correto? Não é fácil. Que o Botafogo vá com ânimo elevado para o jogo contra o Vasco e que a gente possa salvar o ano aí com algum título. Essa é a realidade.
ok? Então, cara, eu tô até triste para fazer esse vídeo. Eu peço desculpa aí da minha tristeza, mas essa é a realidade, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.